Graça e paz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Duas coisas precisam ficar claras. A primeira é que Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada ao acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. E a segunda coisa é que Deus não erra. Ao ler as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, jamais encontraremos da parte de Deus algum erro. Deus não erra, Deus não faz nada por acaso. Deus nos criou, Deus nos fez, Deus escreveu a nossa história, Deus nos colocou de forma graciosa e gentil no tempo chamado hoje. Esse é o Deus que escolhe, que determina, que cria e forma a nossa história. Esse Deus que não faz nada errado, esse Deus que não cria nada ao acaso, poderia, claro, obviamente, nos ter criado, nos ter colocado na realidade humana há 300 anos, há 200 anos, há 100 anos atrás. Sim, ele teria todo o direito de fazê-lo, mas não fez. Escolheu, por algum motivo, que nós viéssemos a nascer nesse tempo, nesses dias, nesse momento vivencial. Deus poderia também ter nos feito nascer em outro continente, no continente europeu, asiático, no continente, na Oceania, na África, mas ele escolheu esse continente e de forma específica esse país. Poderíamos ter nascido em qualquer outro país, mas ele escolheu o Brasil. E não apenas o Brasil, esse Brasil de tamanhos continentais, de formas continentais, poderíamos ter nascido em qualquer lugar, mas ele escolheu o lugar exatamente que você nasceu, para que você viesse a nascer. Ele escolheu o lugar em que você viria morar, o lugar em que você está morando hoje. Ele escolheu a família que você tem. Você poderia ter nascido em outra família, ter um outro sobrenome, mas ele escolheu a família que você nasceu e ele mesmo escolheu o seu sobrenome. Esse Deus é aquele que escolheu até mesmo a igreja ou a denominação que você serve a ele. Porque se você serve a ele nessa igreja, nessa denominação, nessa igreja específica, é porque Deus, o Deus da graça, escolheu esse lugar. Deus, ele não faz nada ao acaso. Deus não erra. Os propósitos de Deus são perfeitos, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu quero repetir, Deus não comete erros. Ele tem um plano perfeito para tudo e em todos os momentos. Encontramos essa verdade do Deus que cria a nossa história, que nos conduz na história. Encontramos essa verdade no texto de Paulo, quando escreve à igreja em Éfeso. E Paulo diz no capítulo 2, verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O contexto desse texto é capítulo 2, do verso 1 até o verso 9, nós vemos o Deus da graça se manifestando gracioso. Paulo diz no verso 1 que todos, sem exceção, pecaram. E todos, sem exceção, necessitam, carecem da graça de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Os nossos corações, por natureza, eram maus. A nossa atitude perversa. Nós andávamos como os demais, errantes. Vivíamos escravizados pelo pecado. Essa é a face da humanidade. E nós fazemos parte desse mundo. Mas então, o Deus da graça se manifesta, o Deus que elege, o Deus que predestina, o Deus que escolhe antes da fundação do mundo, o Deus da graça da vida,
quando estávamos mortos em delitos e pecados. E então ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Preste atenção nisso. Nós somos salvos pela graça, não por obras, não por méritos, porque por méritos estaremos já há muito tempo no inferno. Mas a graça de Deus nos alcançou. Essa graça se manifesta em Cristo Jesus. Essa graça nos é entregue por meio da fé. Esta fé que não vem de nós. A fé salvífica, como Paulo diz, é um dom de Deus. Diante desse contexto, do Deus que salva, do Deus amoroso, do Deus da graça, que escolhe pecadores perdidos e dá vida a eles, que Paulo vai dizer, nós, pois, somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. Criados para quê? Para boa obra. Quando que Deus nos criou para boa obra? Quando Deus colocou o serviço no nosso coração? De antemão. E Ele preparou para que andássemos nela. Nós fomos resgatados para fazer a vontade de Deus. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, mas os salvos vivem a fazer boas obras. Isso quer dizer que Deus preparou a nossa trilha. Deus preparou o caminho que nós iríamos andar. Ele tem um plano para todos e a nossa responsabilidade é descobrir qual é o plano, qual é a vocação dele para nós e então andarmos nesta vocação. E eu quero te convidar a ler um texto que fala profundamente ao nosso coração sobre esse Deus que não erra, sobre esse Deus que não cria nada por acaso, tudo tem um propósito. Está no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Lá, Jesus mesmo, é Jesus quem fala para você, é Jesus quem fala para mim. Ele diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Eu quero repetir o início. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Deus escolheu você com um propósito bem específico. E você tem que viver esse propósito. Você não pode fugir ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Porque enquanto não fazermos e vivermos para a glória de Deus, sofreremos. Os nossos corações, como diz Santo Agostinho, não encontrarão paz enquanto não repousarem em Cristo Jesus. E nós precisamos viver a vontade de Deus. Deus jamais comete erros. Jamais. Aliás, o texto nos diz, revela para você e para mim, que não foi você, não fui eu que escolhi a Deus. Foi Ele que me escolheu. Esse Deus que escolhe, esse Deus que chama, esse Deus que liberta das trevas, esse Deus que dá vida, esse Deus que regenera, esse Deus que justifica, esse Deus que adota, é um Deus que também designa, dá uma missão, dá uma vocação, dá a cada um daqueles que são seus filhos um propósito maior para viver. O propósito é frutificar, dar frutos para a eternidade. Sim, querido, sim, querida, Deus te salvou, Deus te remiu, Deus te adotou, Deus te justificou, Deus colocou dentro do seu coração a eternidade.